Palavra, Roberto Muniz. Senadores, primeiro eu queria parabenizar aqui aos economistas Samuel Pessoa, Marcos Mendes, Guilherme Melo, Pedro Paulo Bastos. Eu queria só inicialmente dizer que quando um médico erra na cirurgia, o paciente morre, o pessoal entra no CREMEB, certo? Tem um conselho federal que o pessoal entra. Eu sou engenheiro. Se a casa cai, o pessoal entra no CREA querendo caçar meu registro. Acho que a gente tinha que fazer isso também com os economistas, certo? Porque os economistas trabalham com uma coisa que é muito importante, que é a percepção. A percepção. Então, tudo é percepção. Ninguém fica responsável por nada. A gente está debatendo aqui o futuro do Brasil, simplesmente. Tem duas escolas aqui colocadas. Amanhã, se der certo, quem estava contrário faz um artigo, faz uma reformulação para o futuro e continua na disputa ideológica, política ou mesmo técnica. E se der errado, eles somem de cena e só reaparece lá na frente quando um novo ciclo aparece. Ele diz, viu que eu disse que há 20 anos atrás era para fazer isso? E é claro que a economia ela vai mudando e a gente vai ter que ir aperfeiçoando esse processo. Eu estou trazendo isso porque, como a gente está numa situação muito bélica nesse país, em que as pessoas não olham os fatos, nem as propostas, e sim as origens de onde vem, a gente perdeu completamente a ideia de ter um país. A gente fez de um país uma padaria, né? Então, na verdade, hoje a gente só tem na prateleira ou você é mortadela ou você é coxinha. Essa é a realidade. A gente não consegue aperfeiçoar o debate porque a gente fica muito preso no que a gente propõe. E aí fica muito difícil, porque um país que nos últimos 3 anos, somado com o que está para o déficit fiscal colocado para 2017, nós vamos ter 450 bilhões de reais de déficit. Essa é a realidade da gente. E aí a gente tem uma dívida pública que está aumentando. Aí vem uma proposta, vamos cortar? Vamos controlar os gastos? Vamos melhorar os gastos públicos? Ah, não pode. Sabe por quê? Porque isso é coxinha. Agora, a gente parece que esqueceu que muitas conquistas que tiveram durante os últimos anos é fruto de uma rede de proteção social que esse país nunca teve. E se lá no Nordeste a gente não está vendo o saque, senador Zé Maranhão, como já vivemos, saques em supermercados, saques nos caminhões, nas estradas, é porque essa rede de proteção está protegendo o mais pobre. Agora isso não pode ficar, porque isso foi feito pelo Mortadela. Então a PEC não vem, não traz isso claro para a sociedade para dizer, não, estes benefícios, previdência, que a gente precisa revisitar, mas o seguro-desemprego, benefício de prestação continuada, Bolsa Família, aposentadoria rural, programas de apoio à agricultura familiar, isso tudo faz parte de uma rede social. Precisa fazer o quê? Precisa manter? Precisa. Agora precisa aperfeiçoar? Claro que precisa. Precisa auditar permanentemente, mais do que urgente. Mais do que urgente. Quem não tem direito não pode ter acesso. E aí quando a gente pega alguém metendo a mão na cumbuca de onde não deveria tirar, aí a manchete é 400 mil famílias têm os seus direitos suspensos. Esquecem de dizer que tem mais de 12 milhões comendo desse direito. E aí a gente fica olhando o quê? A manchete ou a realidade do Brasil? Então quem tem um olhar de equilíbrio dessas duas questões pede aos senhores. Será que não tem nada que aquela proposta possa melhorar, a PEC?
Será que a PEC não tem nada que não foi feito nos últimos anos e que realmente a gente fez um gasto descontrolado de diversos setores? Será que a gente não consegue encontrar esse meio termo? E é por isso que eu queria deixar algumas perguntas aos senhores. O que vamos fazer com o superávit? Fernando fez a pergunta que eu queria. Por que a gente não deixa claro o que vai fazer se a gente conseguir arrecadar mais do que estará contido nas despesas? Por que a gente não pode dizer à sociedade brasileira que uma parte vai para isso, outra parte vai para aquilo, uma parte vai para o investimento, outra para manter o crescimento dos gastos sociais? Por que a gente não deixa isso muito claro? Parece que há um jogo de interesse em dizer para o mercado que é 20 anos e a oposição quer dizer também é 20 anos, para dizer que não vai ter direito social. E todo mundo sabe que é com 10. Por que não dá o mesmo direito aos governantes que vêm por aí, o mesmo direito que está dando depois dos 10 anos? Por que os próximos governantes não podem ter o mesmo direito na PEC que foi colocado para depois do 10º ano? Não é verdadeiro que é só no 10º ano que vamos mexer. A PEC é clara. Todos os governantes, após o 10º ano, poderá mexer nos números, mudar o conceito da PEC. E não precisará uma nova PEC, pelo que eu entendi. Qual é outra questão? Será que a gente só pode fazer essas projeções sobre a parte da despesa orçamentária? Por que a gente não faz realmente o enfrentamento da dívida pública? O que a gente vai projetar para o futuro? Nós temos uma cultura inflacionária, isso me preocupa um pouco, Marcos. Eu não sou economista, sou engenheiro. Existe uma cultura inflacionária. O Brasil tem ainda essa cultura inflacionária. Quando a gente limita e coloca a inflação como esse gatilho, esse gatilho pode retornar à sociedade como uma realidade para os preços, para a busca do salário. Aí o doutor Guilherme traz uma proposta de trabalhar bandas, dando a oportunidade para que o governante tenha essa maleabilidade para poder trabalhar, principalmente nesses próximos 10 anos. Eu acho que isso Queria lembrar a Vossa Excelência que o tempo de Vossa Excelência já excedeu e muito. E muito, é? Me perdoe. Então, já para finalizar, eu só queria deixar... O quê? Eu queria dizer a questão da retirada dos investimentos do cálculo do resultado primário, principalmente para infraestrutura voltado para habitação e saneamento. A questão, doutor Guilherme, se grande parte das propostas do senhor é sobre recomposição das receitas públicas, mas o que é que o senhor acha da qualidade dos gastos públicos no Brasil? Pode melhorar? O que é que o senhor acha da qualidade dos serviços públicos? Nós precisamos rever o orçamento. Nós gastamos 7 bilhões de reais anualmente com a Justiça Eleitoral, 20 bilhões com a Justiça Trabalhista, certo? Então, nós temos aqui, e aí queria finalizar com o doutor Pedro, nós temos algumas questões que o senhor colocou, que é referente aos investimentos, né? Queria saber como é que esses investimentos poderiam ser feitos se a gente tem muitas despesas obrigatórias através de alguns direitos que não acompanham a realidade. Se você pegar em 2009, o abono e seguro-desemprego foram 27 bilhões. Para 2015, ele cresceu para 47. Ou seja, a gente estava com abono e seguro-desemprego crescendo, com a taxa de desemprego caindo. E o que é que o governo fez? Ah, não pode mexer porque é direito. Então a gente precisa ter uma nova saída para o país. Não é? A gente conseguiu construir uma coisa inédita. Nós estávamos com o desemprego em queda e a quantidade de seguro-desemprego crescente. E a gente não fazia esse enfrentamento e esse debate. Então eu queria colocar que, finalizando, o que é que vocês veem de benefícios na proposta do outro? A provocação final é: o que é que tem de benefício para o que o doutor Guilherme trouxe e o que é que de benefício tem
a proposta do Dr. Marcos Mendes. Muito obrigado.